Olá, turma, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso programa do Método Loiro Sustentável. O programa que vocês vão conhecer essa metodologia que vem mudando aí centenas e centenas da vida profissional de vários cabeleireiros pelo Brasil todo, né? E o nosso episódio de hoje do nosso programa, a gente vai falar como você vai conseguir diminuir os riscos da descoloração, né? Muitos profissionais ainda se amarram na questão do fundo de clareamento, como atingir um fundo de clareamento 10, pelo fato de ter medo de agredir o cabelo, do cabelo ficar com danos, do cabelo ficar emborrachado. No programa de hoje eu vou te ajudar, te instruir a você entender todos esses mecanismos de ação para você encontrar meios em que você vai conseguir entregar o resultado da sua cliente com a cor que ela deseja, mas com um sistema de segurança para esse cabelo. E eu sou Keila Sampaio, criadora do Método Loiro Sustentável, sou cabeleireira há 15 anos e há 5 anos eu me dedico ao estudo da química voltada para o salão de beleza, né? Desenvolvi, criei esse método onde eu te ensino a trabalhar a cosmetologia capilar, tá? Funcional. O que é trabalhar a cosmetologia capilar funcional? Você trabalhar com produtos que funcionam. Você começar, tá, uma nova história dentro do seu salão, tendo produtos funcionais. E aí eu te dou todo o macete que você precisa, toda a dica que você precisa para você só caminhar nesse campo dos produtos, dos cosméticos, dos ingredientes funcionais. O nosso método, ele é método loiro sustentável. Mas, curiosamente, nós falamos de todos os tipos de cabelo, não só dos loiros. Mas nós entendemos que quando nós temos a capacidade de construir um loiro saudável, o entendimento de reparar, de cuidar de um cabelo loiro, a gente está preparado para cuidar de qualquer cabelo, seja ele preto, vermelho, porque a grande dificuldade está nos cabelos loiros. Então, o método surgiu para o loiro, mas hoje ele já abrange todas as estruturas capilares de cor, forma, tá? E também com as patologias do couro cabeludo. Então vamos lá para o que interessa, né? Como é que hoje você faz o seu processo de descoloração? Como é que funciona hoje lá no teu salão? Chegou a cliente para fazer as mechas, como é que você procede com isso, né? Qual é o seu passo a passo? Qual é o seu direcionamento? Como você aprendeu isso? Você já passou por momentos em que você foi fazer a descoloração e de repente aquele cabelo superaqueceu, ele ficou muito aquecido, ele ficou quente. Quando você abriu o papel alumínio, estava esverdeado, uma água, um líquido com mau cheiro, com odor escoando. O cabelo não abriu quase nada, porém o cabelo tinha resistência. Quando você tirou, limpou, o cabelo estava resistente. Você já passou por essa situação aí dentro do seu salão? Se você já passou por essa situação e não sabe por que passou por essa situação, eu vou te explicar agora o que foi que aconteceu, né? Quando vocês vão fazer mechas, o que é que vocês fazem? Uma lavagem com shampoo hidratante e passa uma máscara, um condicionador, partiu, mechas. Não é isso? Quando nós vamos fazer um processo de descoloração, é um processo, um mecanismo de transformação química, uma das químicas do salão de beleza que mais agride os cabelos se você não tiver instrução, se você não tiver conhecimento, é um dos processos químicos que o cabelo mais sofre desgaste. Concordam comigo? Então, se você não está preparada para isso, você fica com medo. Numa situação dessa, você não sabe como recorrer e acredita que não vai ser possível fazer a descoloração nesse tipo de cabelo, né? E aí eu escrevi para vocês aqui um passo a passo que vocês podem seguir, e isso aqui é o que vem me dando êxito há muitos anos, né? Que eu faço isso aqui que eu estou passando para vocês, tem de 5 a 6 anos
que eu trabalho nesse molde, tá? Passei 10 anos, quase 10 anos, 9, 10 anos da minha carreira em busca do melhor produto, da melhor descoloração, em busca de resultados, comprando produtos caros, comprando pó descolorante caros e não tendo resultado. Porque o X da questão, ouçam bem, o X da questão não está no valor dos produtos que vocês compram. O X da questão não está na descoloração perfeita, no pó descolorante perfeito, no tratamento perfeito, aquela marca mais cara. O X da questão está no conhecimento químico orgânico sobre a química orgânica que você adquire. Então, a partir do momento que você ingressa em um método que vai te dar todo um conhecimento químico, científico, orgânico sobre cosmetologia capilar, sua mente vai expandir e você não vai depender mais de trabalhar em cima de marcas super caras porque você acha que só funciona essas. Não, porque você aprendeu a trabalhar de verdade. Você deixou de ser um aplicador de cosmético e passou a entender de cosmetologia e começou a direcionar tudo que é preciso dentro do teu salão. Voltando aqui para o nosso passo a passo, para você diminuir o risco da descoloração sustentável, olha aqui, gente, desmineralização é o primeiro passo. Você já ouviu falar em desmineralização? O processo em que eu faço a remoção de todos os metais e da ionização desse cabelo. Esse processo aqui, ele é de suma importância dentro da estrutura da construção do loiro sustentável, dentro do loiro saudável. A partir do momento em que eu penso, não, vou fazer uma descoloração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é zerar a memória desse cabelo, porque eu tenho que ter um cabelo com integridade. Com integridade. Eu preciso, pelo menos, que os níveis externos desse cabelo esteja bem, saudável, para quando ele receber o mecanismo de ação da minha descoloração, eu não tenha problema nenhum com relação à descoloração lá na frente. Então, o primeiro passo que nós fazemos dentro do método loiro sustentável é o processo da desmineralização. É uma lavagem mais aprofundada, tá? Onde eu utilizo elementos que vão fazer a quebra, tá? Das ligações externas dos metais pesados e da ionização do cabelo. Os metais pesados, o próprio sulfato de cobre, quando a tua cliente vai tomar o banho lá de piscina, ela aderiu ao cabelo os metais pesados. E aí vocês sentem um bloqueio muito grande na hora de fazer a descoloração. O cliente foi para o mar tomar banho de praia, muito sol. Tudo isso, a desmineralização vai tirar essas agressões externas do fio, vai fazer essa limpeza. Cliente que usa shampoo de mercado, o que é que acontece? O cabelo fica bastante ionizado por conta do excesso de cargas, ou negativa ou positiva, depende do produto que ela está utilizando. E aí, quando você faz o processo de desmineralização, você quebra essas ligações, tanto dos metais como da ionização. Gente, um cabelo ionizado, ele não recebe nenhuma química de transformação com segurança e nem tratamentos. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação que eu vou relatar a vocês agora. Em um cabelo que você tentou tratar ele, tentou cuidar dele, mas não dava resultado nenhum. Mesmo ali na hora que você vai aplicar uma máscara de tratamento, por exemplo, parece que talha, precipita aquela máscara de tratamento no cabelo. O que é isso? Isso é um processo de ionização. O meu cabelo está com acúmulo de alguma das cargas, seja negativa ou positiva. Então, dentro do nosso sistema de descoloração seguro, o primeiro passo é desmineralizar, porque quando eu desmineralizo, eu
estou zerando a memória externa daquele cabelo. É um meio que eu encontro de ter mais segurança. Nós, cabeleireiros, você, cabeleireira, cabeleireiro, tem que aprender a trabalhar com prevenção. Nós não podemos buscar apenas a solução para aquilo que está extremamente danificado, está extremamente ruim. Não, nós temos que trabalhar nos níveis de prevenção. É a melhor opção que você faz dentro do seu salão. Eu vou prevenir para não danificar lá na frente. Então, quando vocês fazem esse processo aqui de desmineralização, vocês estão construindo, tá, uma descoloração com prevenção de danos. Isso aqui é muito sério. Quando você faz esse processo, você encontra resultados superiores lá na frente. Abertura mais rápido, qualidade, estrutura no final. Então, não esqueçam, o primeiro passo, desmineralizar. Fiz todo esse processo de desmineralização, é uma lavagem, só que com ingredientes específicos para isso. Finalizei a lavagem, a super lavagem, e aí eu vou tratar esse cabelo antes da minha descoloração. Uma coisa que vocês têm que entender a partir de agora, eu sei que tudo isso que eu tô falando, talvez você nunca nem tenha escutado, mas é algo que está mudando a vida de todos os cabeleireiros que ingressam na nossa metodologia. Quando eu falo hora de tratar antes das mechas, antes de descolorir, o que é que você vai pensar? Ai, vou colocar proteínas, vou colocar aminoácidos, vou trabalhar com proteínas, com aminoácidos tipo queratina, colágeno, elastina, cistina. Vou trabalhar nesse campo estrutural, para que o meu cabelo ganhe estrutura, ganhe força e eu consiga fazer uma descoloração, e essa descoloração ela está saudável, ela ser otimizada. Sabe o que é que você esquece? O seu erro crucial nesse momento, que você não define qual é a carga do teu tratamento. Quando a gente vai fazer um tratamento pré-mechas, ou pré-descoloração, ou pré-alisamentos, o que nós temos que nos importar, qual é a carga que nós vamos trabalhar nesse tratamento? Porque existe uma coisa chamada atração dos opostos dentro da química orgânica, que é o que nós trabalhamos dentro dos nossos salões diariamente. Nós atuamos com a química orgânica. Então, o que acontece? Quando vocês vão descolorir, vocês estão usando o quê? Uma carga negativa, porque ela é uma carga alcalina. Ela é uma carga alcalina. Então, quando vocês estão fazendo o processo de descoloração, vocês estão em uma carga alcalina, em uma carga negativa. O que isso significa? Significa que vocês têm que ter uma carga positiva no tratamento de vocês. Porque se eu estou positivo e vou receber uma química negativa, essa química o meu cabelo vai atrair facilmente essa química, porque eu estou protonando, eu estou positivo, eu estou ácido, eu estou catiônico, eu libero prótons. Então isso significa que quando eu vier com a minha carga negativa, as minhas hidroxilas vão se atrair e os resultados serão otimizados. Então, quando nós pensamos em tratamentos qualquer química, do campo das descolorações ou do campo dos alisamentos, o fundamental é vocês trabalharem com as cargas opostas. Então, nesse momento aqui, você vai lá atrás do seu produto que você usa que tenha uma carga positiva. Ah, Keila, como é que eu sei isso? Usando as fitinhas de pH, gente. Compre aí fitinha de pH, vende Mercado Livre, vende em qualquer canto as fitinhas de pH, e aí você vai consultar o seu produto, né? Todo produto que realmente funciona, que realmente dá resultado no cabelo, ele tem um pH reagido.
Aí tudo isso a gente ensina dentro da nossa metodologia. Como você vai reagir a esse pH se seu produto não é reagido, né? Como você vai fazer a medição desse pH. Hoje, o cabeleireiro que não entende desse mecanismo de consultar os seus produtos, de saber o potencial hidrogênico dele, ele está trabalhando às cegas. Ele está trabalhando às cegas, ele não está de fato entendendo o que ele faz. Porque tudo que a gente faz dentro do salão hoje é baseado nos potenciais hidrogênicos dos produtos para que nós possamos alcançar o ponto isoelétrico do cabelo. Então não tem outra forma de se trabalhar e ser assertivo dentro do salão se não for conhecendo o nível do potencial hidrogênio dos produtos para que você encontre o ponto isoelétrico desse cabelo. Eu sei que existem milhões e milhões de cabeleireiros Brasil afora, em todo o mundo, que fazem trabalhos espetaculares, perfeitos, artistas, mas que não entendem nada do que fazem. Por ter uma habilidade inata, né, já nasceu com essa habilidade para ser aquilo, consegue fazer com muita maestria. Mas aí você precisa ganhar competência, e a competência você vai ganhar a partir do momento que você entende de fato o que você faz. Você entende o que é seu descolorante, você entende o que é o seu tratamento, as suas máscaras, os seus shampoos, você conhece todos os mecanismos. Isso é primordial na vida do cabeleireiro. Quando você entende sobre isso, sua mente expande, seu entendimento intelectual muda, a sua autoestima dentro do salão, a sua autoridade. Você começa a ganhar força e a cliente vai te valorizar muito mais. Então, o segundo passo desse diminuir os riscos é sempre optar por uma carga positiva. Não importa quais são os ingredientes que tenham lá, mas importa eu ser positivo para atrair, tá? Olha só, a lei da atração. Para me atrair essa carga negativa que eu vou receber através da descoloração. Isso é de suma importância, tá? E aí, vou começar a minha descoloração. Gente, o que é que vocês precisam otimizar dentro de uma descoloração? O que é que você tem que observar dentro de uma descoloração? O nível de alcalinidade daquele pó descolorante. Então, a gente precisa ter um agente de alcalinidade muito bom, bacana, que seja rápido. Por quê? Entenda uma coisa, tá? Essa história de usar pó sem amônia, não é porque o pó não tem amônia, mas é porque o nível de alcalinidade dele é diminuído, né? É menos alcalino. Só que o que acontece? Não é que isso vai proteger o cabelo, gente. Isso vai fazer com que o cabelo não se desgaste e tal. Não é isso, tá? Vocês ganham quando vocês têm um produto com um nível de alcalinidade boa, porque aquele cabelo vai passar menos tempo se relacionando com o pó descolorante. Então, quando eu otimizo a minha descoloração e o meu cabelo passa menos tempo se relacionando com a descoloração, o que é que vai acontecer? Eu vou ter mais qualidade. É a mesma coisa da história de falar que só uso OX de 10 volumes. Sendo que a de 10 volumes, o teu tempo vai ser 4 vezes mais do que se você usar a de 40, que vai ser rapidinho. Tudo depende da forma que você está trabalhando, conduzindo, olhando, observando, né? Então, comecem a desmistificar toda essa história que vocês têm sobre regras de ter que usar isso ou aquilo. Não é assim. As OX foram feitas para serem usadas, todas elas, desde 10 a 40. Você tem que ter um nível de conhecimento para otimizar o seu tempo. O que a cliente quer? A cliente quer menos tempo dentro do salão possível. Cliente quer o quê? Não passar mais o dia todo fazendo uma descoloração, né? E para que uma descoloração ela seja otimizada, ela seja rápida, o meu nível de alcalinidade tem que ser um nível bom.
E quando eu tenho um pó descolorante que tem esse nível bom, sabe o que acontece? O meu pó descolorante ele é mais sequinho, ele não é aquele pó descolorante que fica aquoso, rápido, ele se sustenta mais, porque a alcalinidade ajuda. Quanto mais alcalino, menos tempo esse cabelo vai se relacionar na descoloração. Por quê? Porque ele vai sim fazer com que abra rápido, otimize e vai diminuir a relação do cabelo com a descoloração, ok? O próximo, tá, agente que vocês têm que observar é o agente de proteção desse pó descolorante, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Olha, queratina, sei lá, colágeno, elastina, cistina, aminoácidos em gerais e proteínas, eles não se mantêm ativos dentro do pó descolorante. Não adianta você dizer, vou comprar um pó descolorante porque ele tem proteína da seda, do leite, do não sei o que, de bababá, bababá, e vai proteger o pó descolorante, porque elas não se mantêm ativas. Elas perdem a atividade por conta do nível de alcalinidade que é muito alto. Então, eu preciso ter uma proteína que realmente ela se sustente dentro dessa descoloração. E aí vocês têm que buscar por isso aqui, ó, caseína, a única que se mantém ativa, tá? Viva, segurando e colando essas estruturas quando vocês estão descolorindo, ok? Então, se você quer algo que proteja, você tem que recorrer para esse campo aqui, que são as colas, tá? Usada para os processos de descoloração. Um sistema muito inovador, sofisticado, altamente tecnológico e que raramente vocês encontram esse sistema em uma descoloração. Encontra, mas é raro. No nosso método Reforço, a gente vai te ensinar como você vai desenvolver tudo isso, como você vai trabalhar tudo isso, para que no final o seu loiro seja um loiro de baixo custo, porque tem que ter baixo custo, tá? E retorno financeiro. Baixo custo e cobrar bem para que você tenha o seu faturamento dobrado. E aí, por último, gente, a gente trabalha o agente de textura. O meu pó descolorante, ele não tem que ser aquele pó descolorante em que quando eu mexo ele parece uma areia. Já vivenciaram isso? Parece uma areia, ele fica com uns grumos, eles não se dispersam. Então, meu pó descolorante, quando eu estiver lá fazendo o preparo, ele tem que ser muito cremosinho, ele tem que ser gostoso e ele tem que se manter ativo. O tempo todo que eu precisar para consumir aquele preparo, ele não pode inchar, ele tem que se manter estável. E tudo isso a gente encontra nos agentes de textura. Porque esses agentes de textura é o que vai manter o meu pó ativo, tá? E vai me dar rentabilidade. Sabe como é que vocês perdem a rentabilidade do pó descolorante de vocês? Vou citar um exemplo. Vocês estão aqui, vamos começar a fazer uma mecha. Fiz divisão no cabelo, separei em 4 sessões. Fiz o meu primeiro preparo. Comecei a montar a cabeça, tá? Fiz uma mecha, 2 mechas, 3 mechas. Na terceira mecha, quando eu olhei para o meu pó descolorante, ele já está dessa altura de inchado. Aquilo ali você sabe que já perdeu toda a estrutura, todo o mecanismo de força daquela descoloração caiu ali 50% ou mais. Então, você não vai ter mais os resultados. Aí, o que é que você vai fazer? Descarta, joga fora e faz um novo preparo. E assim, quando você para ver, um pó descolorante de 500 gramas, você chegou a fazer um cabelo ou no máximo 2 cabelos. Isso não tá certo. Então, a sua descoloração, ela tem que ter um agente de textura que te dê essa condição de que mesmo que você não tenha destreza para ser rápida, para otimizar o tempo da montagem, aquele preparo, ele se mantenha ativo até o final do consumo dele. Não é que o preparo vai ficar de hoje para amanhã, começou de manhã, vai até de noite. Não é isso.
Mas o tempo que você precise para montar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei como é a sua habilidade em montar mechas. Mas aquele preparo da descoloração, ele precisa se manter ativo, porque senão é desperdício. É desperdício. E aí começa você perder, tá? Em cima dos processos da descoloração, ok? Então, o nosso agente de textura tem que estar lá, na nossa descoloração, ativo, funcionando e mantendo esse preparo sempre estável. Vamos recapitular. Dentro do meu pó descolorante, eu tenho que trabalhar a alcalinidade, a proteção, que eu consigo de verdade com caseína, a textura desse pó descolorante, ela tem que ser tão boa ao ponto de se manter estável o tempo que eu necessitar para montar a minha mecha, tá? Então, vocês têm que focar muito nisso, gente. Não pode, tá? Não pode deixar passar isso, porque ali, nesse processo da descoloração, no processo das mechas, é o momento em que vocês vão usar o elemento mais caro da descoloração, que é o próprio pó descolorante. Então, se tu compra um pó e ele não te dá rentabilidade, ele não te dá os resultados que você quer, dificilmente você vai conseguir trabalhar, né, uma mecha com um nível de qualidade superior, tá? Fiz toda a minha descoloração, terminei toda a montagem das minhas mechas. Uma coisa que vocês têm que fazer, gente, que tem que prestar muito atenção depois que vocês fazem o processo da descoloração desses fios, vocês não precisam entrar com shampoo para lavar esse cabelo. Não precisa, toda a lavagem, toda a higienização foi antes. Nesse momento, o que você precisa? De muita água para eliminar todo o resíduo de descoloração e depois de um elemento que vai fazer duas proteções desse cabelo. Porque aí é onde mora o X da questão dos tratamentos pós-descoloração. Quais são esses X da questão? Primeiro, trabalhar um elemento que vai fazer o processo de descristalização do peróxido de hidrogênio. A maioria das incompatibilidades que vocês enfrentam depois da descoloração, quando, por exemplo, vocês vão alisar um cabelo loiro, não é por conta do pó descolorante, mas sim por conta do peróxido de hidrogênio. E aí poucas pessoas sabem que a gente precisa descristalizar esse peróxido de hidrogênio que fica ali dentro do cabelo, que fica ali dentro do fio. E sabe quando ele é ativado? Quando tu vai alisar ele, por exemplo, com os ácidos. Aí você encontra uma super incompatibilidade. Aí você encontra resultados super negativos na hora dos alisamentos, tá? Outra coisa também que vocês precisam entender é que vocês precisam fazer, olha, o controle da pressão osmótica. Nossa, Keila, controle da pressão osmótica? Como assim? Gente, se eu não controlo a pressão que esse cabelo recebeu de alcalinidade, lá na frente, o que é que eu vou ter? Um cabelo desordenado, um cabelo fragilizado, um cabelo opaco, um cabelo sem vida. Sabe quando é que você percebe que a pressão osmótica desse cabelo está desordenada? Quando você termina de fazer um loiro, se você observar com um olhar clínico, você vai ver que o tamanho dele aumentou 3 vezes mais. 3 vezes mais. E aí, quando você começa a querer escovar, por exemplo, esse cabelo, ele tá inchado. Ele não se organiza, ele não fica lindinho, ele não fica perfeitinho. Ele fica num estado que você não consegue manter a ordem desse cabelo, porque a pressão osmótica dele está comprometida. E aí a gente tem que controlar para voltar o diâmetro normal desse cabelo e tem que descristalizar esse cabelo para que tudo que eu vá tratar posteriormente tenha resultado. Sabe por quê? Que toda vida que tu termina de fazer a tua descoloração, você vai tratar, usar uma máscara de cauterização, não sei o que você usa, uma máscara de SOS, uma máscara de nutrição, de restauração e tal, não sei. Mas você nunca tem resultado nesses tratamentos,
Quando você molha, você vê que o cabelo ficou com a mesma fragilidade. Porque vocês precisam, nesse momento, de um elemento que seja de força superior a essa pressão osmótica, tá? Porque você contraiu essa pressão osmótica através de uma descoloração que vem de uma base forte. Então, o único meio de tu controlar essa pressão osmótica e a descristalização do peróxido de hidrogênio, que também vem de uma estrutura muito robusta, é você encontrando um elemento que, quando você for lá inserir no cabelo, faça total desligação desse mecanismo da cristalização e da pressão osmótica, que aí é o que a gente chama de ácido acético. Então, você precisa ter um produto, um elemento, tá? Que tenha uma concentração pelo menos de 0,5% de molaridade desse ácido. Não funciona o vinagre que vocês usam aí, já vou logo avisando. O vinagre, ele é a fermentação do ácido acético. Quando eu falo ácido acético, eu falo ácido acético no seu estado puro, para usar no cabelo, mas numa estrutura, numa titularidade que a porcentagem vai resolver o meu problema. E baseado nas pesquisas que nós fazemos no desenvolvimento do estudo dos ingredientes para trabalhar uma cosmetologia capilar que entregue soluções e resultados para vocês, nesse momento aqui eu consigo barrar essa cristalização e consigo controlar essa pressão quando eu estou usando 0,5% de molaridade do ácido acético dentro de uma solução, por exemplo, porque a melhor forma dele agir mais rápido é em solução. Então, você tem que buscar isso. Agora você entende que ser cabeleireiro é algo bem maior do que você imaginou durante todo o tempo, durante toda a sua carreira? Ser cabeleireiro, gente, não é só ir lá e aplicar o produto que vocês compram, fazer o passo a passo. Vai muito além disso. É algo tão gostoso, eu chego a me arrepiar quando eu penso nisso, porque é algo tão maravilhoso que todo dia tu tem algo para desenvolver. É algo muito dinâmico, não é monótono. Se hoje você está desmotivada com o seu salão, com a sua profissão, é porque você está no caminho errado. É porque você é apenas, tá, um sujeito na mão da indústria cosmética em que você só recebe o produto e aplica na sua cliente. Você não tem a curiosidade, você não vai atrás de desenvolver a cosmetologia, de entender os porquês, de entender por que tá assim, por que tá danificado, porque você não consegue ter resultado, porque sua descoloração, se chegar a um nível de fundo de clareamento 10, o cabelo fica arregaçado, com licença da palavra. Sabe por que tudo isso acontece? Porque você não vai atrás. Você acha que salão de beleza é isso ali, tudo bem. Ele nasceu assim, vai morrer assim, nessa estrutura, o salão de beleza, de uma profissão cabeleireira, milenar, algo extraordinário. Todo mundo precisa de um salão de beleza. Mas nós precisamos mudar a realidade desses salões de beleza. Então eu te convido a vir conhecer a minha metodologia, o meu método loiro sustentável. Mesmo que você não seja especialista em loira, não se preocupe, porque nós somos especialistas em cabelos sustentáveis. E o nosso principal objetivo é te ensinar a tratar, cuidar de um cabelo que, quando você lava ele, você já vê o resultado do tratamento. Não estou falando de progressivas, de botox, de alisamentos. Eu estou falando de tratar cabelo com ingredientes de tratamentos. E você consegue tudo isso quando você está inserido na nossa metodologia. Quando você está estudando com a gente, você vai adquirir toda essa capacidade de desenvolver o método loiro sustentável e conseguir resultados brilhantes. Tá bom? Então, nosso episódio de hoje, nossa aula de hoje se encerra aqui, mas eu venho com mais novidades para vocês, tá? E eu quero muito que vocês se deem a oportunidade
de entender que ninguém pode subestimar vocês e que existe algo fora da curva, acima da média, que vocês podem mudar a realidade de vocês dentro do salão. Tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.